Visão de totalidade e prática de liderança. Palestrante, professor Geraldo de Souza Medeiros. A bibliografia utilizada nesse trabalho é Visão de Totalidade e Prática Liderante em Educação, apostila de 1991, do professor Dr. Antenor Antônio Gonçalves. Avaliação na Educação, uma visão de totalidade, apostila de 1991, trabalho de mestrado de Geraldo Medeiros. O Amor e a Unidade, Charles Boeira, revista Sofia, ano 19, número 90, março e abril de 2021. A Visão Holística de Mundo, Eduardo Weber, revista Sofia, número 112, novembro e dezembro de 2024. O Poder da Aceitação, de Peter McWilliams, revista Sofia, número 86, julho e agosto de 2020. Hipócrates e a História da Medicina, Eliette Fagundes, 2010. Aspectos Espirituais das Artes de Curar, compilado por Dora Van Gelder Kuntz, editora Teosófica, 1995. Como Vejo o Mundo, Albert Einstein, Nova Fronteira, 1981. Pensamento Vivo de Buda, José Geraldo Simões Júnior, Martin Claret, 1985. Fisiologia da Alma, Ramatiz, Ercílio mais Ramatiz, editora do Conhecimento, 16ª edição de 2017. Extensão Comunicação, Paulo Freire, segunda edição, Paz e Terra, 1975. Os Ensinamentos de Jesus e a Tradição Esotérica Cristã, de Raul Branco, editora Teosófica, 2014. Vamos começar com o grande axioma do esoterismo que diz: um é o todo é um. Helena Blavatsky, quando apresenta sua constituição septenária do ser humano, define que Atman, nosso princípio mais elevado ou espiritual, não é individual, mas é coletivo. Ou seja, de acordo com seu sistema de filosofia esotérica, não há um Atman para cada ser vivo, mas somente um compartilhado com todos, de acordo com o trabalho feito pelo nosso irmão Charles Boeira, do Rio Grande do Sul. Neste slide, a gente tem, continuamos a ter um princípio registrado por Charles Boeira. Há um momento em que começamos a assimilar a realidade única. Isso nos desperta para uma outra relação com a vida, com todos os entes animados ou inanimados, já que tudo e todos são simplesmente parte de nós mesmos. O educador Anísio Teixeira, que provocou uma grande revolução na educação brasileira, né? Nasceu em 1900, morreu em 1971, afirmava que temos que compreender os aspectos da vida e do mundo em um todo único, para dar sobre a experiência humana, em sua totalidade, uma visão completa e coerente quanto possível. O grande escritor mineiro João Guimarães Rosa, que nasceu em 1908, morreu em 1967, diz o seguinte: o Bruxo de Cordesburgo, né, o grande escritor que praticamente refez a língua portuguesa, construiu a língua portuguesa num novo idioma, chamado de O Mago de Cordesburgo, né? Ele diz assim: a cabeça da gente é uma só, e as coisas que há e estão para haver são demais de muitas, muito maiores diferentes. E a gente tem de necessitar de aumentar a cabeça para o total. O pensador Henrique Skolimowski diz: perguntemo-nos finalmente, o que é a totalidade? O que significa ser total? A resposta é: você a conhecerá quando a tiver adquirido. Relacionar-se com o cosmo, compreender e respeitar as leis da natureza. Ser total
é estar impregnado pelo senso do divino no cosmo divino. Regozije-se por seus poderes interiores, pois eles são os construtores da totalidade e da santidade em você. O professor Antenor, que foi orientador de tese do próprio professor Geraldo Medeiros, diz de forma muito apropriada o seguinte: uma visão de mundo que tenha as fronteiras tanto próximas quanto longínquas do pensamento, numa perspectiva social, política, econômica, história, psicológica e que tais, é fadada ao fracasso. E o que conta e se pode ganhar nessa tarefa é o próprio processo de busca, um pensamento que torna caminho para si mesmo, uma envergadura espiritual cuja fortaleza é a fragilidade de sua aventura. Um pensamento vigoroso não desanima da busca da totalidade ou de totalidade, mas sabe, por ser vigoroso, que totalidade é busca, é objetivo, direção, caminho, esperança que se abrem. E o professor Antenor, o mestre Antenor, continua. O mundo contemporâneo trouxe um componente novo a dificultar um pensamento da unidade ou da totalidade. Trata-se do processo acelerado de mudança. Comenta-se que 2000 anos de civilização caberiam facilmente em meio século de nosso mundo em conquistas científicas e técnicas. Mudanças aceleradas tornaram mais agudas a crise dos fundamentos do pensamento unitário. Ampliaram a diversidade de opiniões, os processos cognitivos, aumentaram o corte aparentemente insuperável entre teoria e prática, tornaram frágeis o equilíbrio entre a totalidade dos valores reconhecidos e o discorrer da própria vida social. E o mestre continua nos ensinando. A educação como prática liderante sempre foi percebida como um tema menor da filosofia. Os pedagogos, considerados os infelizes camelôs da cultura, aqueles que tudo ensinam porque não sabem. Os filósofos são os privilegiados patrulheiros das instâncias últimas do pensamento, da construção de grandes e indevassáveis edifícios teoréticos. E porque tudo sabem, nada ensinam. Portanto, é necessário romper com esses limites e tentar a integração. Ainda ouvindo a voz do mestre, né? Uma tarefa prática no nível teórico é começar por afirmar que teoria e prática são dimensões humanas de uma mesma realidade. E que, portanto, toda ação pedagógica só tem sentido quando consegue manter intacta essa dimensão expressa na unidade entre teoria e prática, entre o refletir e o fazer, entre o cérebro e a mão, entre o cérebro e a ação. Numa palavra, na praxis. A função da teoria, se quiséssemos dar um destaque a ela, é dirigir a prática e esta de fertilizar a teoria e provocar a sua superação. E as lições do grande mestre orientador, professor Antenor, continuam. Postura interdisciplinar é aquela em que mudamos, basicamente, o enfoque do nosso objetivo de estudo, a educação. A saber, em vez de observar a sociedade a partir da escola, da minha disciplina, procuro ver a escola a partir da sociedade, das disciplinas e modos de ver fora da escola. Numa imagem de andarilho, em vez de olhar a montanha do vale, escalamos a montanha para ver o vale e a própria montanha. Sabe as palavras, não é? Por fim, o mestre Antenor ainda nos ensina. O Pequeno Príncipe, obra de Antoine Saint-Exupéry, né, que fez muito sucesso no mundo inteiro,
e que um livro aparentemente simples, mas quem sabe as lições contidas nele, inesquecíveis lições. O Pequeno Príncipe é um libelo contra a educação entorta a gente, um canto de liberdade enquanto apelo à criatividade, à proteção do Pequeno Príncipe que somos, mas que aprisionamos dentro de nós mesmos. Retoma o velho tema novo de conhece-te a ti mesmo, na medida em que a descoberta pelo leitor do Pequeno Príncipe deva ser anunciado, grifado, cantado, uma esperança que se abre. Professor Geraldo, orientado do professor Antenor, autor desse PowerPoint, com essas reflexões para todos nós, diz na prática educacional com uma visão de totalidade. No processo educacional, o professor não consegue uma unidade de trabalho de valorização do aluno como ser, com potencialidades próprias e que ele, professor, tem que ser o agente capaz de atualizar as potencialidades dos alunos. Despertar as potencialidades de cada aluno para que ele realmente aflore e se transforme em um cidadão. Então, a função do professor, segundo o professor Geraldo, é despertar potencialidade nos alunos. Palavras do professor Geraldo. Relato de prática liderante no ensino-aprendizagem. Diz ele, todas as verificações de ensino-aprendizagem, e aqui é importante a gente lembrar que a dupla ensino-aprendizagem, elas nunca se separam, elas estão sempre juntas, é o mesmo núcleo de significado, elas se complementam, né? Não é possível você entender ensino sem aprendizagem, entender aprendizagem sem ensino. Então, todas as verificações de ensino-aprendizagem que proponho aos alunos, faço a correção junto com os próprios alunos, atendendo individualmente os alunos com mais dificuldade. Com esse procedimento meu, os educandos acabam realizando a sua verdadeira recuperação, porque eles são agentes da própria recuperação, né? E eu, professor, me corrijo na correção das questões, junto com os alunos. Faço a correção ao vivo, como dizem os alunos. Por isso que a dupla ensino-aprendizagem, aprendizagem-ensino, elas não se separam nunca, fazem parte do mesmo núcleo de significado. Continuando, a correção realizada com os alunos dá uma visão de totalidade do que eu fiz e o que os alunos fizeram naquela proposta de verificação de ensino-aprendizagem. Então, na verdade, isso aqui inclusive lembra muito a frase de João Guimarães Rosa que mestre, de repente, não é quem ensina, é quem aprende, né? Então, essa relação de ensino e aprendizagem faz parte da mesma realidade e realidade que acontece simultaneamente sem uma se dissociar da outra. Então, essa visão de totalidade na educação faz a gente pensar no seguinte: uma pessoa com visão de totalidade não renuncia às perguntas que ela mesma faz. Na verdade, existe aí a presença da dúvida, a grande instigadora da aprendizagem, a dúvida. Porque a dúvida provoca a busca das certezas, provoca a busca da verdade. Então, temos que viver a aventura da busca. Enquanto existir a aventura da busca, existe o processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. A visão de totalidade para o ser humano é caminho, é viagem, é busca, vinculando o ter e o ser. O ter não deve se superpor ao ser. Se o ter estiver acima do ser, então nós temos a degradação do ser. O ser humano tem que estar ligado à utopia, a um grande sonho, trabalhando a sua visão de totalidade. É por isso que se diz que as utopias são fundamentais. Quando uma utopia se torna realidade, o homem cria novas utopias para continuar sonhando
e avançando na sua aprendizagem pela vida fora. Então, a visão de totalidade na educação é o seguinte: na educação temos as nossas perguntas, que às vezes não fazemos por renunciar à busca, como: quem educa o educador? Para que serve a educação? Para quem serve a educação? Questionar é o primeiro princípio da visão da totalidade. O dom do ser humano é ser filósofo, busca do saber, busca da verdade. Então, questionar é o primeiro princípio da visão da totalidade. Sem questionamento, não encontraremos a totalidade. É preciso questionar tudo. É preciso ter dúvidas sobre tudo. Porque a dúvida complementa esse questionamento, é que alavanca esse questionamento para encontrar o princípio da visão de totalidade. A educação só tem sentido para o educador e para o educando à medida que façamos uma leitura do mundo em que vivemos e possamos ver benefícios mútuos. Isso está na essência do pensamento de Paulo Freire. Né? A educação não pode dissociar-se da realidade do aluno, nem da realidade do professor, já que professor e aluno, ensino e aprendizagem são parte do mesmo núcleo, do mesmo corpo, da mesma realidade, do mesmo processo acontecendo. Né? Então, a educação só tem sentido para o educador e para o educando à medida que façamos uma leitura do mundo em que vivemos e possamos ver benefícios mútuos. Há um abismo entre a teoria e prática no ensino-aprendizagem que leva à separação do cérebro e das mãos. A separação do pensar e fazer. Né? O educador deve buscar a unidade da teoria e da prática, a unidade do pensar e do fazer, permitindo-se dessa maneira chegar a uma visão da totalidade do mundo. E aí a gente precisa refletir, né? Fazer uma profunda reflexão sobre essa frase do pensador, filósofo e educador Paulo Freire. Educando educador e educador educando são ambos sujeitos ativos diante de objetos identificados pela mente humana que os medializam. Educando educador e educador educando são ambos sujeitos ativos diante dos objetos identificados pela mente humana que os medializam. E aí a gente vai para a visão de totalidade na avaliação educacional. Né? O professor Geraldo continua. A prova que se realiza na sala de aula por um determinado componente curricular refere-se tão somente a medir o conteúdo apreendido, em detrimento do conteúdo aprendido. Apreender e aprender. A prova que se realiza na sala de aula por um determinado componente curricular refere-se tão somente a medir o conteúdo apreendido em detrimento do conteúdo aprendido. Não podemos igualar a avaliação, que é um processo, com a prova, que é o instrumento. A avaliação é um processo que consiste na observação contínua e totalizante do educando como ser capaz. O bom uso da avaliação, através de provas dissertativas ou testes, deve conduzir a uma real verificação de como está se dando o ensino-aprendizagem como uma unidade. A avaliação do ensino-aprendizagem
deve se dar com mútua participação do avaliado e do avaliador. Ensino-aprendizagem é um núcleo só, avaliado e avaliador também, numa visão de totalidade do que se pretende alcançar. O professor, diz Gramsci, é aquele que deve ser consciente dos contrastes entre os tipos de cultura, digamos para simplificar, a que ele mesmo representa e a que os alunos representam. Temos que romper a mentalidade do aluno padrão e da escola importa a gente. Lembra lá do Pequeno Príncipe? O bom uso da avaliação, então, na educação deve conduzir a uma real verificação de como está se dando o ensino-aprendizagem como unidade. Não pode ela ser reduzida a mesquinhos mecanismos de coerção, sob pena de prostituir-se em nota ou qualquer outra coisa que leve à sua anulação. Agora nós vamos fazer um pequeno comentário sobre saúde e doença na visão pré-hipocrática. Hipócrates, o pai da medicina, aquele que cria o juramento dos médicos, juramento esse lido até hoje em épocas de formatura. Os templos de Asclépio eram dedicados à cura. Dentro deles havia um misterioso labirinto onde era guardada a serpente símbolo da sabedoria, que simboliza a vida, a sabedoria, a transformação. A serpente se enrola no bastão da vida ou de cura, que é segurado por Esculápio. Para os Asclepíades, só havia a cura total do corpo quando primeiro se cuidava da mente, quando havia a transformação dos sentimentos. Julgavam que as nossas faltas, erros, desmesuras levavam ao inculcamento, e este agente mórbido, essa incubação, era o que detonava as doenças. Incubação ou inculcação, né? Dado que as causas das doenças eram principalmente mentais, o método terapêutico era essencialmente espiritual. Procurava reformar psíquica e fisicamente o ser humano inteiro, e para isso havia necessidade do autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Tão importante até hoje e continuará por todo sempre. A saúde e a totalidade implicam a integração dos níveis físico, emocional, mental e espiritual do ser humano. Se pensamos a saúde como uma totalidade, o que é coerente com as origens da palavra, então podemos conceitualizar cura como um processo que ajuda a saúde, e, portanto, a totalidade. Jeanette Quinn. A saúde holística reconhece a totalidade, a unidade e a integridade do indivíduo em interação com o meio ambiente. A totalidade, segundo Hipócrates e a filosofia antiga. De Pitágoras, 580 a 490 a.C., Hipócrates, 460 a 377 a.C., Hipócrates, o pai da medicina, aprendeu que saúde como totalidade significa que o corpo e a alma têm de ser examinados juntos, que existem leis espirituais que os seres humanos podem ignorar, mas apenas para o seu próprio risco. A vontade humana garante completa harmonia entre corpo, mente e alma, sendo que essa harmonia significa pensar e viver corretamente de acordo com a lei. Para Pitágoras, a harmonia era o termo-chave. A harmonia sustenta tudo, ou nada sustenta, de acordo com Henrique Skolimowski. Hipócrates, então, representa um marco na história da medicina e do pensamento ocidentais. Não apenas porque era um diligente observador, que também tratou de acumular mais conhecimentos médicos do que qualquer outro à época, mas porque ele pôde ver a totalidade da condição humana. Ele compreendeu claramente que a filosofia não é um jogo de entretenimento intelectual, mas o alicerce sobre o qual repousa nosso bem-estar. Isso nas palavras de Henrique Skolimowski.
Todas essas definições não conseguem transmitir o que sentimos e reconhecemos por instinto como a totalidade do nosso ser, então temos que nos recolher ao silêncio. Todas as grandes verdades foram concebidas e redimidas no silêncio. É o poder da meditação, né? São palavras de Henrique Skolimov. Hipócrates, então, como grande filósofo e hábil terapeuta, né, sempre considerou o ser humano parte do universo, estudando um e outro simultaneamente, compondo um todo único. Totalidade da saúde e da doença na homeopatia. Né? Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, considerou que tanto a saúde quanto a doença têm origem primacial na mente. Tem origem primacial na mente, nas emoções, nos sentimentos e em todas as sensações da criatura como um todo vivo, corpo e alma. A seu ver, as manifestações físicas são a parte mais grosseira ou mais densa do corpo humano. Daí, pois, haver consagrado a lei de que tanto a saúde como a doença vêm de dentro para fora e de cima para baixo, ou seja, da alma para o corpo, ou com a sua germinação no alto, que é a mente, e no centro, que é o sentimento do ser humano. Cérebro e coração, né? Isso são conceitos apontados por Hercílio Mais. E o mestre Hercílio Mais continua. O homeopata, antes de se tornar um exigente cientista, também há de ser um filósofo e um ser humano bom. A bondade tem que ser intrínseca ao bom homeopata, né? Ele não deve receitar apenas a distância psíquica do problema do seu paciente-cliente. E aqui é bom lembrar que paciente é o termo utilizado pelos médicos e cliente pelos homeopatas. Pois antes do interesse utilitarista, há que sentir e viver as angústias daquele que ele cura os males, né? Tratando-se de medicina de profundo respeito para com as próprias mutações espirituais do indivíduo, ao homeopata não interessa apenas identificar os males de seu cliente, sob o preciosismo científico das enfermidades clássicas, mas também cumpre auscultar os desequilíbrios e as desarmonias da sua alma. Então se chega à arte de curar, que tem 3 pontos importantes. Primeiro, o foco de nosso sistema de saúde é a cura da doença, não a cura da pessoa como um todo. A natureza espiritual e as necessidades da pessoa são virtualmente ignoradas, e em nosso sistema de saúde, sendo mente e corpo em geral considerados entidades separadas. Todos os comportamentos, inclusive a saúde e a doença, são manifestações do processo de vida da pessoa como um todo. É muito importante nós refletirmos sobre a arte de curar que não cura e a arte de curar que cura, né? Portanto, é preciso redescobrir a totalidade básica, né? Totalidade básica é uma qualidade fundamentalmente aberta, receptiva e desperta da mente, com a qual qualquer pessoa pode entrar em contato. Quanto mais uma pessoa entra em contato com a sua totalidade básica, mais ela se torna inspirada a trabalhar mais para descobrir suas dificuldades ocultas, que dispersam sua energia e fragilizam sua vida. A meditação é também um meio de trabalhar essas obstruções e removê-las. Lembrem do é preciso recolher-se ao silêncio, né? São palavras de John Welwood, né? Muito importante isso. Também a totalidade na prática da liderança, né? De acordo com Eric Pepper, Kazi Kuchel, Helena Blavatsky, Paulo Freire e outros. Primeiro, perceber a si mesmo e o outro como um todo.
Ao nos centrarmos numa característica da pessoa, estimulamos os aspectos não evidentes da pessoa, despertados do subconsciente, mesmo que nossa observação seja só por pensamento. Se não percebemos o outro como um todo, nunca poderemos fazer justiça ao seu desenvolvimento. Ser rotulado fora da totalidade é degradante e reduz a individualidade. Segundo, não há como evitar a comunicação. A comunicação pode ser através de palavras, ações, atitudes, pensamentos, silêncio, olhar, telepatia, gestos, andar, mímicas, movimentos do corpo, das mãos, do tato, etc. Devemos escolher ou destacar sempre mensagens animadoras para a mudança positiva. Paulo Freire diz: a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. A palavra diálogo é uma palavra muito importante, né? O prefixo dia significa através de, né? Então, sabedoria que se transfere de uma parte para outra para haver a compreensão do todo. Por isso que o finalzinho diz assim, que buscam a significação dos significados. Terceiro ponto, né, da totalidade na prática da liderança, fé e crença. A fé baseia-se nas verdades imutáveis que independem do tempo e do espaço. A crença varia com o tempo e o espaço. Depende da cultura e da religião de cada um, ou de uma comunidade, ou de um povo. Aquilo em que acreditamos pode afetar nossa autoimagem e a aceitação do outro. Cosmovisões e crenças mudam com o tempo e variam de uma cultura para outra. A fé na lei de causa e efeito é o fator central no processo de autotransformação do ser humano e que devemos estar atentos na prática da liderança. Quarto, considere o ambiente como um todo. A nossa interação com o outro deve ser num ambiente em que os dois se sintam bem com o mesmo olhar, integrando o ambiente como um todo, sem particularidades negativas ou detalhes que despertem a atenção. A energia do ambiente deve ser cuidada para o bem, com um visual que enobreça a alma. É muito importante isso, porque nós precisamos estar atentos à energia do ambiente onde nós nos encontramos. Dependendo da finalidade a que se destina, o ambiente precisa ser bem cuidado para alcançar o fim. Né? Muito importante isso. Quinto, experiências próprias e verdadeiras. Quando uma pessoa está orientando, ensinando ou compartilhando conhecimentos, técnicas ou conceitos baseados em experiência própria, há uma forte compatibilidade entre crença e ação. A pessoa que está transferindo conhecimento precisa de ser um exemplo vivo e ativo do que está falando. A pessoa que está transferindo conhecimento precisa de ser um exemplo vivo e ativo do que está falando. É fundamental isso, porque se as palavras ilustram, né, os exemplos arrastam. Os exemplos são muito importantes. Sexto, a unidade de todas as coisas. Todas as coisas são encaradas como partes interdependentes e inseparáveis do todo cósmico. Estamos todos interconectados em uma rede, afetando uns aos outros. Nenhum indivíduo pode viver para si mesmo, por estar inevitavelmente preso a relações de família, grupos, comunidades, nação e a humanidade como um todo. Isso aqui nos lembra um pequeno trecho do poema do Gregório de Matos Guerra, em que ele diz que a parte sem o todo não é parte,
a parte sem o todo não é parte, e o todo sem a parte não é todo, né? Então, é preciso ter essa consciência de que a parte tem que estar integrada ao todo para continuar sendo parte. E o todo não pode prescindir da parte, porque se ele prescindir da parte, ele não é o todo. Ele deixa de ser o todo, né? Na obra Como Vejo o Mundo, Albert Einstein diz o seguinte: ao refletir sobre minha existência e minha vida social, eu vejo claramente minha estrita dependência intelectual e prática. Dependo integralmente da existência e da vida dos outros e descubro ser minha natureza do animal que vive em grupo. Como um alimento produzido pelo homem, visto uma roupa fabricada pelo homem, habito uma casa construída por ele. O que sei e o que penso, eu devo ao homem. E para comunicar com eles, né, com o homem, utilizo a linguagem criada pelo próprio homem. Mas quem sou eu realmente, se minha faculdade de pensar ignora a linguagem? Quer dizer, quem seria eu realmente, né, se minha faculdade de pensar ignorasse a linguagem? Sou, sem dúvida, um animal superior, mas sem a palavra, a condição humana é digna de lástima. Profundas palavras do Einstein. Sétimo, se eu quero mudança comportamental, eu devo ensinar ao outro a ser competente. Ensinar as ações de tal maneira que o aprendiz evite cometer falhas. A experiência de um processo afeta a crença da pessoa e afetará o seu futuro progresso, de modo que o sentimento de competência aprendido se estenda a outros aspectos de sua vida. Oitavo, desenvolver e manter uma autoimagem positiva. Perceber sempre a si mesmo como um todo, mesmo que tenha sofrido alguma perda física, apropriando mentalmente daquilo que perdeu, aceitando com amor que é uma forma de recuperação e mantendo a autoimagem positiva. É muito importante nós pensarmos a respeito disso. Perceber sempre a si mesmo como um todo, mesmo que tenha sofrido alguma perda, né? Apropriando mentalmente daquilo que perdeu, aceitando com amor que é uma forma de recuperação e mantendo a autoimagem positiva. Porque senão, como é que a gente vai dar eficiência e eficácia à prática de liderança? Nono, estimular o aprendizado sem julgar, sem julgamento. Dialogar, lembra, diálogo, né? Aquilo que transita de uma parte para outra, levando em conta sempre o todo, né? Dialogar com o aprendiz sobre o assunto ou ação trabalhada, procurando contextualizar naquilo que está ao alcance do entendimento dele, para sanar alguma dúvida ou dificuldade. É muito importante para que aconteça o aprendizado, a gente considerar a realidade do aprendiz. É muito importante, muito importante. Pensem nisso. Décimo, reconhecer no aprendiz todas as mudanças, mesmo as mais insignificantes. Como a educação é um processo sempre em construção, né? O mestre é aquele que consegue reconhecer no aprendiz todas as mudanças na medida em que elas vão acontecendo, mesmo as mais insignificantes. Aquelas aparentemente insignificantes podem ser pontos-chave para o processo de aprendizagem de forma íntegra, né? De forma total, já que nosso tema é a totalidade. Décimo primeiro, reestruturar a experiência de forma positiva. O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo.
curiosidade aqui é no sentido de busca, né? De forçar a compreensão das coisas. O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante e implica em invenção e reinvenção, porque é um processo contínuo, né? Paulo Freire diz: no processo de ensino-aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, reinventá-lo. Tá? Fazimentos e refazimentos, né? Esse é um processo contínuo e continuado, não tem outra forma de viver o ensino-aprendizagem. Né? Processo constante de reinventar. Segundo, o líder é um estudante permanente. O líder é um estudante permanente. Lembremos que o líder não é aquele que se serve das pessoas. O líder é aquele que serve as pessoas, né? No ensino-aprendizagem, aprendo ensinando, e ensinando eu aprendo. O líder, na sua prática, não renuncia às perguntas que ele mesmo faz. É a dúvida, né? A dúvida provoca a busca das certezas, da verdade. Temos que viver a aventura da busca, né? Então, o líder é o mestre que nem sempre só ensina, de repente é aquele que aprende. Aprendo ensinando e ensinando eu aprendo. 13º, o medo do fracasso leva ao fracasso. O medo de fracassar leva-nos a fracassar. Antecipação negativa cria tensão e aumenta o potencial do fracasso. A pessoa que escolhe ser fracassada não serve de ajuda para ninguém. Está sempre morrendo. A ciência nos ensina a ver para crer, enquanto que o Espírito nos diz: acredite e verá. Sei que este último é o verdadeiro. Acredite e verá. O quarto, totalidade na prática de liderança. Oriente-se para o aqui e o agora. O poder do agora, né? As grandes transformações sempre estão acontecendo agora, né? O que foi, foi. O que será ainda não aconteceu. Então, o poder do agora precisa sempre ser levado em conta. Permaneça conscientemente no presente. Experimente e conscientize-se do que está acontecendo aqui, agora, neste momento. Há muito a aprender com o passado, mas a mudança acontece no presente. O presente é o grande agente transformador. 15º, aceitação. Ver as coisas da maneira que elas são. Ver a coisa da maneira que ela é, ver as coisas da maneira que elas são. A aceitação é o primeiro passo para uma ação bem-sucedida. Ao aceitar, você relaxa, se solta, torna-se paciente. Quem é paciente é aquele que está receptivo, né? Quando se está em um estado de não aceitação, é difícil ensinar ou aprender. Porque o estado de não aceitação é reativo, né? Ele cria defesas. Então, relaxe. Aceite o que já aconteceu, quer tenha sido feito por você ou por algo externo a você. Depois, procure a lição. Palavras do gênio Albert Einstein, né? Aliás, o Albert Einstein foi um ser humano abençoado, né? Ele era uma pessoa profundamente aberta, né? E ele tinha uma cabeça que ele procurava correlacionar todas as realidades impensáveis para outros seres humanos, né? E a grande ferramenta de Albert Einstein foi sempre a imaginação aberta. A partir da imaginação, toda a ciência dele fluiu, né? O ser humano experimenta a si mesmo seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto do universo.
Isso é uma espécie de ilusão ótica da sua consciência. O ser humano experimenta a si mesmo, seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto do universo. Isso é uma espécie de ilusão ótica da sua consciência. Essa ilusão é um tipo de prisão que restringe o ser humano a seus desejos pessoais e ao afeto por algumas pessoas próximas de si. Nossa tarefa deve ser nos libertar dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão, de modo a abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza. Ele usa uma palavra muito importante aqui, compaixão. Só tem compaixão aquelas pessoas que conseguem praticar, no legítimo sentido da expressão, a relação de empatia, né? Com paixão, com amor, com dedicação, com entrega, né? Nossa tarefa deve ser nos libertar dessa prisão, ampliando nosso círculo de compaixão de modo a abraçar todas as criaturas vivas e toda a natureza. Visão extremamente holística dele, de totalidade, né? Estamos nos aproximando do fim dessa reflexão sobre a totalidade, em todas as instâncias do homem, né? E Buda diz o seguinte: atingirás o nirvana quando te tornares insensível como um clarim quebrado. Não mais terás alterações. O sábio abstém-se de toda palavra de calúnia. Não repete o que ouviu para não indispor este com aquele. Reconcilia os desunidos. Estreita os laços dos unidos. A concórdia é sua alegria, ou é tua alegria. A concórdia é tua ocupação e tua delícia, né? Palavras que podem trazer concórdia, essas ele pronuncia. Atingirás o nirvana quando te tornares insensível como um clarim quebrado. Não mais terás alterações. O que está feito, né? O que está definido é o princípio da aceitação que vimos anteriormente. E para encerrar, fiquemos com as palavras de Paulo Freire, né? Se não for capaz de crer nos aprendizes, de comungar com eles, será no seu trabalho, no melhor dos casos, um técnico frio. Provavelmente um tecnicista, ou mesmo um bom reformista. Nunca, porém, um educador das e para as transformações. Ok? Não crer nos aprendizes é justamente separar o ensino da aprendizagem, né? Não ser parte, não ter a compaixão para com o aprendiz, não fazer o exercício da empatia para com o aprendiz, não se colocar no lugar do aprendiz, no melhor dos casos, nos transforma em frios professores, né? Provavelmente um tecnicista, ou mesmo um bom reformista, nunca, porém, um educador das e para as transformações. Namastê. Muito obrigado a todos.